Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 5, versículos 1 ao 4. Isaías, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas bravas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas bravas quando eu esperava uvas boas? Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o momento de oração. Vamos falar com Deus. Vamos ouvir ao nosso Senhor. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos neste momento na Tua presença, diante do Teu trono, o trono da graça, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, neste dia, para que possamos compreender a essência do Evangelho de Cristo. Nos concede, ó Deus, discernimento, entendimento, para alcançarmos cada vez mais um crescimento espiritual, uma maturidade de compreensão do que é o cristianismo. E não somente isso, mas que venhamos também a viver o cristianismo de forma integral. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, com todos os nossos medos e inseguranças. Colocamos diante de Ti todos os nossos planos e nossos projetos. Nos abençoa, Deus. Dirige, através do Teu Espírito Santo, a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui na terra. Nos dá, Senhor, a condição de estabelecermos uma comunhão plena contigo. Fala conosco, Senhor, deste dia. É em nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Uvas Bravas. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Uvas Bravas. O texto do sermão de hoje, lido, nos traz uma parábola de caráter metafórico, ou seja, descreve de uma forma figurativa, simbólica e alegórica a relação entre o viticultor e a vinha no que concerne ao plantar, regar
chegar e produzir uvas na encosta de uma fértil colina. Neste contexto, o viticultor pronunciado aqui nesta parábola é o Senhor, nosso Deus, que trabalhou dia e noite, cavando a terra, tratando-a e retirando dela as pedras, deixando-a nas melhores condições para plantar as melhores videiras, visando a produção de uvas boas. O Senhor montou a melhor infraestrutura para produzir e colher o que ele esperava: uvas boas. Mas, decepcionantemente, ele colheu uvas bravas, isto é, uvas azedas. A vinha, mencionada na parábola, representa a nação de Israel, que não retribuiu a Deus o que o Senhor estava a esperar desta nação como modelo sacerdotal para as demais nações. O Senhor estava a esperar da nação israelita a produção de bons frutos. Então, nesse sentido, Deus lança uma reflexão a todo o povo de Israel pelo fato de não ter colhido os bons frutos. E esta reflexão foi manifestada pelo Senhor com duas indagações. A primeira, o Senhor disse: que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Vou repetir. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? E a segunda indagação: então, por que só produziu uvas bravas quando eu esperava uvas boas? Aqui há um lamento sincero de Deus face à infidelidade de Israel. Pois, no sentido simbólico, numa interpretação literal, o Senhor proveu, na historicidade da nação israelita, o Senhor proveu uma encosta fértil, que significa bênçãos sem medidas, condições ideais para o crescimento espiritual e a prosperidade dos israelitas. Deus providenciou a infraestrutura necessária, cuidando da terra, isto é, removendo todos os obstáculos que pudessem então impedir o crescimento e a maturidade espiritual do seu povo escolhido. Deus separou as melhores videiras, ou seja, chamou muito especialmente cada pessoa para ter uma comunhão plena com Ele. Deus construiu uma torre de sentinela, simbolizando a proteção, provisão e vigilância contra as ameaças do seu povo. Deus estabeleceu um tanque de prensar uvas para colher de seu povo a justiça e a retidão. Mas o Senhor só colheu uvas bravas, isto é, infidelidade, desobediência, rebeldia
indiferença, desrespeito, incredulidade e rejeição ao Senhor. Então, face a este contexto, lido aqui em Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 4, o Senhor, ele invoca um julgamento entre ele e a sua vinha. Ou seja, entre ele e o seu povo. Deus fez tudo para cuidar desta vinha, mas a vinha só produziu obras ruins, ao invés de produzir obras boas. Por quê? Por quê? É a pergunta que está no coração de Deus. Eis a questão no coração de Deus. Por que produziu obras ruins ao invés de produzir obras boas? Porque o Senhor tinha preparado todas as condições para que fossem produzidas boas obras. E eu desejo neste momento agora que você preste muita atenção, mas muita atenção. Este texto que nós acabamos de ler e realizar uma interpretação do ponto de vista espiritual, ele nos traz a convicção de uma relação pessoal e profunda entre Deus e a nação israelita. E contextualizando, quero trazer, eu desejo trazer e dizer a você que o Senhor quer agora, sim, neste momento, trazer o desejo dele de ter com você uma relação pessoal e profunda. Ouça atentamente a voz de Deus para o seu coração neste momento. Ouça atentamente a voz de Deus na leitura deste texto bíblico que eu vou realizar agora. Preste atenção. Não venha a se dispersar com absolutamente nada que está no ambiente onde você se encontra. Se concentre e ouça este texto. Ele é muito importante para a tua vida neste momento. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 15, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecendo no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui nós temos a palavra de Jesus para você neste momento. E ele diz: eu sou a videira. Jesus é a videira verdadeira. Deus, nosso Pai, é o agricultor. Nós, eu e você, todos nós, a humanidade inteira, nós somos os ramos. E o ramo que não dá bons frutos, e entenda-se aí os bons frutos como reverência a Deus, obediência ao Senhor, lealdade, sinceridade, fidelidade, o crer em Deus e tantas outras virtudes. É aqui que se dá esta comparação entre bons frutos e o que realmente é, no sentido teológico da palavra. Então, o ramo que não dá bons frutos, este ramo é cortado, é retirado do reino. Porém, os que dão bons frutos são apenas podados e não cortados pelo Pai, para ir produzirem mais frutos. Frutos bons ainda melhores do que os primeiros frutos produzidos. Nós estamos limpos pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus, diz as Escrituras, é Jesus. Jesus é a palavra que na cruz do Calvário se sacrificou por nós. Deu a sua vida por nós.
para o perdão dos nossos pecados, para o nosso livramento da condenação eterna, nos concedendo então a vida plena, abundante e eterna com o Senhor no céu. Nós devemos permanecer em Deus, como disse aqui o Senhor Jesus. Ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Eu e você, nós não somos autossuficientes. Como ramos, precisamos estar enxertado na videira que é Jesus. Porque se não tivermos enxertados nesta videira, este ramo seca e para nada mais presta. É cortado e lançado no fogo. E se nós não produzirmos bons frutos no reino de Deus, não entenda esses bons frutos como obras materializadas, mas como já frisei, a reverência, a credulidade, a lealdade, a sinceridade, uma comunhão plena com Deus. Quem rejeita esta condição, certamente não terá lugar, não vai ver e nem entrar no reino de Deus. Devemos permanecer em Deus e nunca vir a negar a chamada divina e muito menos abandoná-lo. E neste momento nós temos para você, especialmente vinda dos céus, uma chamada divina. Nós temos que permanecer em Deus, porque sem Deus não podemos produzir absolutamente nada. Ou seja, sem Ele nada podemos fazer. Lembre-se, diz a palavra em Isaías e aqui em João, capítulo 15, que Ele é que prepara a terra, as condições ideais, para que venhamos a nos desenvolver espiritualmente e produzir bons frutos. Se não permanecermos no Senhor, perderemos a nossa vida e a dádiva de viver eternamente com o Senhor no céu. Não podemos produzir absolutamente nada sem Deus. Ou seja, sem Ele, nada podemos fazer. E o próprio Senhor Jesus disse isso: sem mim, nada podeis fazer. Deus é glorificado. Deus sempre será glorificado quando produzimos abundantes frutos, bons frutos, porque assim, como diz aqui a palavra, seremos discípulos de verdade do Senhor. Jesus nos ama. E da mesma forma nós devemos amá-lo como nosso Salvador e Senhor. João capítulo 13, versículo 1 diz que Jesus nos amou até o fim.
E este fim não significa um fim temporal, histórico, mas compreende desde o momento em que você foi concebido para vir a este mundo, até o momento em que vamos consolidar, consumar, materializar a nossa salvação, vivendo com Cristo eternamente no céu. Amar até o fim significa amar de forma permanente. Deus te ama de forma permanente, independente do que você seja, do que você tenha feito, do que você pensa. Mas importante é que haja a produção de bons frutos. E este é o momento certo, porque Deus está a te chamar para viver eternamente com Ele. E chegando ao final do nosso culto racional, quero aqui colocar algumas reflexões. Face a esta mensagem divina de hoje para nós, este é um chamado à reflexão, para nos examinarmos, ou para examinarmos as nossas próprias vidas. Examine-se a si mesmo e reflita. Deus tudo fez para a nossa salvação e concessão de vida eterna. Pois foi Ele que se despojou de seu trono da graça, da sua majestade, e veio a este mundo na forma humana, para se entregar à cruz do Calvário, e lá morrer, tomar o nosso lugar e morrer. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, vencendo a morte. E foi neste momento que Cristo perdoou os nossos pecados, as nossas transgressões. Foi neste momento que Cristo nos livrou da condenação eterna, que era a condição de viver separado de Deus eternamente. Jesus nos livrou disso na cruz do Calvário. E mais do que isso, restabeleceu, nos concedeu vida plena, abundante, vida eterna, para viver com Cristo no céu, eternamente. Deus fez tudo para a nossa salvação e concessão de vida eterna. Pense nisso. O Espírito de Deus deseja uma comunhão plena comigo e com você. Reflita o que tem sido sua vida para Deus. Não permita dia a dia, como diz o tema do nosso sermão de hoje, do nosso culto racional, Palavra do Senhor. Não permita dia a dia produzir uvas bravas, isto é, uvas azedas. Reflita. Porque agora eu vou repetir aqui o que Deus disse para os israelitas lá no livro de Isaías, no texto base do nosso sermão, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Então, o Senhor invoca um julgamento entre ele e a sua vinha. Ou seja, entre ele e o seu povo. Deus fez tudo para cuidar da vinha. Mas a vinha
só produziu obras ruins, ao invés de produzir obras boas. Por quê? É a pergunta de Deus. Por que que eu fiz tudo para que houvesse a produção de uvas boas, mas só colhi uvas bravas, uvas ruins? E no coração de Deus fica a pergunta: por quê? Deus dirige esta pergunta agora para muitos que estão a me ouvir. Por quê? Eis a questão no coração de Deus. Portanto, não permita que esta questão venha se instalar no coração de Deus em relação a você. Ouça a voz de Deus. Atenda o chamado divino feito hoje para você. Deus, o tempo todo, tenha certeza, cuidou da sua vinha, representada por você. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Reflita sobre esta palavra, trazida especialmente para o seu coração, do coração de Deus para o seu coração. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. E quero terminar este sermão com um versículo que sempre menciono ao final de todo o culto racional, palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Shalom Adonai. Vamos para a oração final, encerrando o nosso culto racional, palavra do Senhor. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, profunda foi esta palavra. Mais profundo ainda, Senhor, é o entendimento desta palavra no nosso coração. Nesta mensagem de hoje, o Senhor nos diz que tudo fez para que nós produzíssemos bons frutos. Muitos te obedeceram, te reverenciaram, demonstraram lealdade, fidelidade a ti, estabeleceram uma forte fé das Escrituras, de tudo que o Senhor falou. Mas tantos outros, Senhor, te tratam com indiferença, te rejeitam muitas vezes, não querem saber de Deus. Isto é, produzem uvas bravas,
uvas azedas, apesar do teu cuidado. Quantos hoje, Senhor, estão longe de ti, porque estão envolvidos com os problemas deste mundo. Parecem dizer para si mesmo que não tem tempo para ti. Mas é o Senhor que cuida da vinha. É o Senhor que poda os ramos para que produza bons frutos. Mas também é o Senhor que corta os ramos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor não podemos ter e muito menos ser. Portanto, vem sobre nós com teu Espírito. Habita no nosso coração, dirige a nossa vida. Entregamos a ti, Senhor, todos os nossos planos, todos os nossos projetos. E já te agradecemos, porque entregamos o nosso dia a dia em que vivemos aqui nesta terra a ti. Nos concede paz, saúde e prosperidade. Fala novamente com esta pessoa que ouviu esta mensagem e que ainda não fez a sua entrega total da sua vida a Jesus. Que o teu Espírito Santo paire sobre esta pessoa e ela venha a conhecer a ti de verdade. Conhecer os preceitos divinos, a tua vontade de verdade, para que passe a produzir bons frutos e não uvas bravas. É assim, Senhor, com fé, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória ao Senhor. O meu muito obrigado pela sua participação no culto racional Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.